Olá, boa tarde, boa terça-feira para você. Obrigado pela companhia com a gente na telinha da TV Novo Tempo. Telejornal NT Sul começando. Vamos aos destaques desta edição. A gente fala hoje de tradição. Falta menos de 2 semanas para Páscoa. É hora de pensar nas receitas e escolher ou então preparar os chocolates. Com o preço do cacau em alta, a produção caseira virou uma alternativa para economizar. Um ovo de 350 gramas para tu fazer em casa, com forma, com casca, com recheio, com a forminha, não vai sair mais do que R$30. E ainda, a vacinação contra a gripe começa sábado. Em todo o Brasil, as equipes de saúde já estão se preparando. Aqui em Cachoeira do Sul, 8 salas de vacinas abrem as portas a partir do dia 28. Nós vamos trazer todo o serviço para você aí de casa já ir se organizando. O combate à violência de gênero foi debatido em Porto Alegre. Representantes de várias instituições apresentaram ações que funcionam. Em Caxias do Sul, há quase 1 ano e meio, não ocorre nenhum feminicídio. Um dado que mostra que prevenir salva vidas. Se você tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral, atenção! Começa neste fim de semana o primeiro plantão de atendimento aos eleitores no Rio Grande do Sul. Para trocar o seu local, para trocar um município, né? E também aparecem alguns eleitores que precisam de regularização. E ao vivo no NT Sul de hoje, nós vamos receber a advogada Maria Beatriz França Oliveira. Vamos tirar dúvidas sobre aposentadorias no Brasil. Você sabe quem tem direito aos benefícios do INSS? Nós vamos entender na prática quais são os caminhos para diferentes grupos para encaminharem a aposentadoria. Se você tem dúvida, manda para a gente, mande aí o seu questionamento para esse número que já está aparecendo na telinha, 51997697129. Você também pode falar sobre outros assuntos, sobre aquilo que está acontecendo aí, onde você está, perto da sua casa, na sua região. Pode comentar as reportagens que a gente leva ao ar também e assim vamos trocando informações por aqui. Na telinha já a página do nosso Facebook, você pode escrever para a gente na live, facebook.com/TV Cachoeira e ainda em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça-feira está no ar. O combate à violência de gênero avança no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, gestores de diferentes instituições discutem experiências bem-sucedidas de prevenção. Destaque para Caxias do Sul, onde há quase 1 ano e meio não são registrados casos de feminicídio. Profissionais das coordenadorias municipais, técnicos que gerenciam políticas para a mulher e também prefeitas e prefeitos. Quase 400 pessoas lotaram o auditório do Ministério Público para o 2º Seminário Estadual da Mulher. O objetivo é fortalecer e formar as redes municipais. Exemplo é o trabalho integrado de Caxias do Sul. A 2ª cidade mais populosa do estado não registra nenhum feminicídio há 15 meses. Nós temos então a parceria, da delegacia, especializada da mulher. Então a gente recebe, uma lista mensalmente desses boletins de ocorrência, onde a gente consegue fazer uma busca com essas mulheres, convidando elas a vir até o centro de referência. No centro de referência nós temos então esse acolhimento psicossocial básico de psicólogas e assistentes sociais, onde elas passam toda essa orientação, onde elas também acabam se encorajando mais a tentarem sair do ciclo de violência. Tudo para evitar os feminicídios, com as forças policiais, mas principalmente antes do primeiro registro. A partir da estatística de que no ano passado, das 80 mulheres, só 4 estavam sob a proteção da polícia, nós chegamos à conclusão que nós temos que trabalhar toda aquela esfera, todo aquele atendimento anterior ao registro de ocorrência. E neste momento entram os municípios com muita força, no sentido de nós qualificarmos essa rede municipal para identificar precocemente o risco que as mulheres correm, além de outras políticas que elas podem desenvolver na área de prevenção primária, educação, enfim. Então, o nosso desafio é que cada município tenha um órgão para promover essa política, seja uma profissional de nível superior com uma assessoria, coordenadoria da mulher.
e o Estado vai alcançar recursos para desenvolver a política. Pois essa criação de coordenadoria ou centro de referência para a mulher é pré-condição para acessar parte dos 71 milhões de reais destinados pelo Estado para o programa de proteção. Um levantamento do Tribunal de Contas aponta que somente 20% dos municípios gaúchos têm algum tipo de política específica. No seminário foi assinado um acordo com a FAMURS para ampliar esses serviços. A responsabilidade é do Estado em ter delegacias, mas as delegacias, as DEANs, elas não estarão em todos os municípios. E é por isso que a mulher do interior tem morrido mais. Nós precisamos que toda a força policial esteja treinada, capacitada e preparada para atender a mulher nos 4 cantos do Estado. Mas anterior a isso, nós precisamos identificar isso em tempo, de poder acompanhar e não deixar acontecer essa sequela, que é uma sequela social. O município vai nos entregar um plano de trabalho para fazer a adesão e essa condição dele desenvolver o trabalho está atrelada a ele construir uma OPM, que é um organismo de política para a mulher, que vai coordenar esse processo todo. Qual é a missão dessa OPM? Convocar a rede. Nós vamos, com um grande volume de recursos, em curto tempo, capacitar todo mundo que cuida das pessoas. Então, agentes comunitários de saúde, visitadores do programa Primeira Infância Melhor, Família Gaúcha, professores da rede municipal e estadual, para que rapidamente possamos identificar sinais onde as pessoas já estão apresentando algum sinal de que a violência já está acontecendo. E a gente muda de assunto agora para falar sobre influenza. Em todo o Brasil, as equipes de saúde já estão se preparando para mais uma ação de imunização, a primeira realizada em 2026. Aqui em Cachoeira do Sul, 8 salas de vacinas abrem as portas a partir do próximo sábado, dia 28, para atender os grupos prioritários que desejam se proteger contra a gripe. A estratégia de vacinação contra a influenza começa neste sábado, dia 28, em todo o país. Só no Rio Grande do Sul, mais de 5 milhões de pessoas integram os grupos prioritários. No estado gaúcho, no ano passado, mais de 3.400 hospitalizações foram registradas e chegou a marca, então, dos 598 óbitos. Bom, diante desse cenário, eu estou aqui com a Richelle Moraes, chefe da Vigilância Epidemiológica e Imunizações de Cachoeira do Sul. E eu queria começar te perguntando qual a importância de mais uma ação para incentivar, então, a imunização aí diante de todos esses dados que a gente trouxe. Boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, telespectadores. Essa é uma ação muito importante que a gente faz anualmente, que vai diminuir o agravamento dos casos de pessoas infectadas pela influenza. A gente vai ter menos óbitos, menos hospitalizações. Então, isso é uma ação para toda a nossa população. A gente tem esses 3 grupos, que são as gestantes, as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade e os idosos. Esses são os grupos de rotina do nosso calendário de vacina. Então, a gente tem à disposição o ano inteiro a vacinação a partir do dia 28. E esses são os grupos que mais têm casos de agravamento em internações. Então, por isso que esses são os públicos que a gente tem uma cobertura pré-definida. Esses públicos, então, esses grupos, eles não precisam de um dia específico, né? De um dia D, de uma ação específica para buscar a vacinação. Como é que eles podem, então, recorrer a este recurso? Como é que pode fazer para buscar, né? Relembrando, então, quais são os grupos, né? As crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e idosos, é isso? É isso. A gente tem a vacina a partir do sábado, dia 28, em todas as nossas salas de vacinas. Então, é só ir com a carteira de vacina, documento de identidade, que vai receber essa vacina até o final do ano. Importante a gente destacar também que muita gente deixa para buscar a vacina ali quando o inverno já chegou, quando o frio começou, né, a se intensificar. E a gente sabe que tem um motivo estratégico da vacinação ela ser aplicada e incentivada também antes, né? A importância de se prevenir e se proteger. Por que é tão importante a gente buscar antecipadamente?
A gente tem que iniciar a vacinação antes do período que mais tem casos. Então, por isso que a gente, antes do inverno, que no inverno é o período que a gente mais tem hospitalizações, para proteger, para não ficar uma correria, porque às vezes no inverno ela vai ter mais casos de agravamento. Então, a gente já inicia antes das temperaturas baixarem para no frio, onde a gente tem mais incidência, eles estarem protegidos. E a partir desse sábado, então dia 28, onde esses grupos prioritários podem buscar a vacinação e aqueles públicos também diferenciados, as pessoas que são acamadas, né? Como é que elas fazem então para ter acesso a esse serviço? Isso, Priscila. Além dos 3 grupos que são de rotina, a gente tem os outros grupos que são prioritários também, que é uma demanda especial, que são as pessoas com doenças crônicas, os caminhoneiros, os profissionais da saúde, os profissionais das Forças Armadas, Força de Segurança, indígenas, quilombolas, todos esses eles são prioritários. Então, eles também podem já fazer a vacinação. No sábado, a gente vai ter a ação das 8 da manhã às 17 horas. As salas da IAP Central, Centro Social, Marina, SF Promorar, Márcia, que é na Carvalho, Noêmia, Quinta, Barcelos, eles vão estar abertas, aguardando a população para já fazer as aplicações. E depois, na segunda-feira, esses mesmos postos vão estar abertos no horário de funcionamento para fazer as aplicações. Os pacientes acamados que não conseguem ir até as salas de vacinas, a gente tem um banner no site da Prefeitura para fazer inscrição e a gente vai até as residências aplicar as vacinas. E como é que funciona essa inscrição? O pessoal acessa o site, vai ter ali o banner, pode entrar, fazer um cadastro, solicitar. Tem um prazo também para receber daí o serviço em casa? Como é que funciona? Isso, como a gente vai fazer nos sábados, porque a gente não tem como tirar as equipes das salas de vacinas, deixar disponível para a população. Então, a gente vai fazer um agendamento aos sábados para fazer toda a vacinação domiciliar. Ali na vacinação, no cadastro, tem que colocar nome completo, CPF e o endereço correto com um ponto de referência para ficar mais fácil para a gente localizar a residência. A gente tem a meta dos 3 públicos, que são os idosos, gestantes e crianças, de vacinar 95% desse público. Ano passado, na maioria, a gente não atingiu 60% dos públicos, então pouca gente se vacinou. Então, esse ano a gente quer aumentar a nossa cobertura e a gente já tem várias ações traçadas, como vacinação no hospital, vacinação nos quartéis, vacinação no presídio e nas casas geriátricas, nas ILPIs. Tudo a gente já está traçado para aumentar nossas coberturas. Bom, lembrando então que esse é o período ideal para as pessoas buscarem a vacinação, a proteção, né, se imunizar contra aí a influenza, para evitar complicações maiores aí com o período do frio que vem se aproximando. Tá dado o recado, a partir de sábado, dia 28, então, o dia D de imunização, vacinação contra a influenza em todo o país, especialmente aqui em Cachoeira do Sul, de onde a gente traz aí as informações. Volto contigo, Daniel. Muito obrigado, Priscila, pelas informações. Bom, e agora a gente fala sobre a tradição da Páscoa. E antes de chamar já esse próximo conteúdo, eu já quero questionar a você que está nos acompanhando. Aí na sua casa tem aquele, quem sabe, o pai, a mãe, o filho, a avó, que gosta muito de chocolate e que inclusive prepara? Conte pra gente, já vai mandando aí as informações, as fotos também no nosso WhatsApp, porque já tem o nosso primeiro bloco de interatividade. 51997697129. Pois bem, falta menos de 2 semanas para a Páscoa, tempo de pensar nas receitas e escolher ou então preparar os chocolates. A produção caseira é uma alternativa diante da alta de preços do cacau. O comércio prepara a data, se enfeita e deixa em destaque os ingredientes mais procurados. A gente começou a preparação para valer da Páscoa, né, em função do bacalhau. A gente trocou por um balcão um pouco mais robusto, que a gente consegue dispor melhor o produto para conseguir atender o pessoal com qualidade, né? Sempre vai oferecer o melhor corte para o melhor preparo e o melhor prato, né, de acordo com aquilo que o cliente vai precisar. Diante disso, a gente dá receita, dá dicas de como dessalgar, uma forma de dessalgue mais rápido, como é que tu faz ele ficar mais cremoso e ali em diante. Nos últimos anos, a banca passou a oferecer outros itens tradicionais, porque afinal de contas, a estrela da festa não pode faltar.
Com certeza chocolate, né? Já comprei, inclusive, panos de prato com motivos de Páscoa, né? Com coelhinhos e tudo mais. A Páscoa é um momento mágico e eu dou super importância. E o chocolate, com certeza, é o tradicional da Páscoa. Simboliza, né, muito a Páscoa, traz essa magia, principalmente para as crianças que gostam bastante, né? Essa coisa lúdica, então faz parte da Páscoa, sim. Com o cenário que o mundo está hoje, econômico, tudo mais, é leite, tudo mais, chocolate próprio, é caro, mas não tem nada mais lúdico que ver o brilho de uma criança, de um idoso, às vezes com um bombom, alguma coisa, né? Então, quem tem essa condição, quem pode fazer isso, eu sempre indico que faça. A ação social é uma coisa principalmente legal e, claro, família, em casa, divide ali, compartilhado, cria momentos com a tua família também, né? A gente tem esperado agora sempre o pós-Páscoa, que a gente espera uma promoção, alguma coisa, e aí a gente dá uma baixadinha nos preços, né? Então a gente aproveita sempre o pós ali, que a gente aproveita as promoções. E se um docinho é indispensável, é preciso achar um meio para que os gastos não fiquem tão salgados. Para economizar, produzir em casa é uma boa alternativa. Um ovo de 350 gramas para tu fazer em casa, com forma, com casca, com recheio, com a forminha, não vai sair mais do que R$30. Tu imagina, R$30 um ovo de 350 gramas. Vale super a pena. E esse R$30 hoje no supermercado tu não paga nem um ovinho de 50 gramas recheado. Muita gente faz esse cálculo. As lojas especializadas, como a da Adriana, oferecem formas, embalagens e diversos tipos de recheio e de barras, base para os ovos de chocolate. Pela primeira vez, a Patrícia investiu na produção caseira. Nunca tinha feito. E daí, olhando alguns vídeos, algumas coisas assim na internet, né, que a internet é vasta, né, tem muitas coisas. Aí eu vou me arriscar a fazer esse ano também em casa para nós e para vender também. Um extra, né, que vai entrando na renda da família, né. No finalzinho de janeiro, mais ou menos, eu já estou vindo, procurando e já me abastecendo e já também montando o meu cardápio. Tem que ter um chocolatinho, não adianta, né. É a tradição, né. Aí, se a gente fica sem, se alguém nos deixa de dar alguma coisa, né, a gente já fica assim, mas ninguém lembrou de mim. Mas sempre tem, né? Sempre tem que ter. Páscoa, Natal são datas muito importantes no calendário, né? Não só no calendário comercial, mas num calendário religioso. Então, são datas que não deixam de ter. Então, o pessoal fica mais receoso por conta do valor, mas onde falta dinheiro, sobra criatividade. Então, o pessoal diminui o tamanho de ovos e sobra muita criatividade para fazer muitas coisas lindas. E, de fato, o pessoal anda se superando. Cada ano é uma coisa diferente, nova, mais bonita ainda. E agora, aqui no NT Sul, está na hora do quadro Opinião. Francisco Bastos sempre chega às terças-feiras por aqui para trazer o seu ponto de vista sobre os diferentes fatos do nosso dia a dia. E o tema de hoje são as obras públicas, que toda vez que uma obra começa é aquele grande transtorno para a comunidade. E aí, será que tem solução esse tipo de situação? Francisco Bastos com a palavra. Vários aspectos, eles estão dentro da administração pública. Esses aspectos, naturalmente, eles influenciam que tenhamos boas administrações, administração não tão boas, mas, em regra geral, tu não tem como fugir disso que está posto dentro da configuração de uma estrutura administrativa, dentro de uma instituição pública, e também privada, mas basicamente o nosso foco é na administração pública. Os bons administradores, eles são aqueles que conseguem, diante da complexidade que é, por exemplo, administrar uma cidade, administrar uma localidade, de fazerem justamente, captarem e terem essa sintonia com os desejos e as necessidades daquelas pessoas que são contribuintes. E que fazem, ou que têm a esperança de encontrar naquele gestor quem pode responder e fazer aquilo tudo que tem necessidade. Então, quando vemos a construção de um posto de saúde, de uma escola, de saneamento, de uma melhoria nas vias de transporte, tudo isso são elementos que é para facilitar a vida das pessoas.
e não para prejudicar. Pelo contrário, elas estão sendo feitas ali para atender, digamos, na questão de uma escola, a área da educação, da saúde, a área da saúde, o posto de saúde, no caso. Mas o que a gente também tem que considerar é que para realizar esses projetos todos, essas reformas, essas construções, essas modificações necessárias, tu tem consequências disso que é justamente no nosso cotidiano. Tem aquele dito popular que tu não consegue fazer omelete sem quebrar os ovos. E é muito verdadeiro também para isso. Tu não consegue fazer uma grande obra se tu não vais ter ali que se impor condições para que isso se efetive. E elas nem sempre são possíveis de serem arranjadas para não alterar muito o dia a dia das pessoas. Aqui em Cachoeira do Sul nós estamos vivendo essa realidade com a interdição da Ponte do Fandango. Por um motivo justíssimo, uma grande obra que está sendo feita para melhorar, deixar ela com mais segurança, e que trouxe para nós, durante a última grande enchente, uma preocupação muito grande de que ela não resistisse, porque a água do Rio Jacuí passou por cima. Mas aí, felizmente, houve a mobilização e nós estamos aí com as obras sendo efetivadas. Qual é a consequência disso? A consequência é que nós temos que buscar outros trajetos, sendo pela RS 403, sendo pela 287, ou então utilizarmos a balsa. Essa história da balsa ela é uma história muito interessante, porque se chegou a falar num número expressivo de balsas que estaria à disposição, mas ficou só uma. E isso, logicamente, que tem causado às pessoas que utilizam esse meio aí muitos transtornos, em termos de tempo e outras coisas mais, de que fazem com que seja um sacrifício aquilo ali. Mas nós temos a esperança, né? No momento que a ponte e a previsão aí, tipo mais 6 meses, que ela estiver concluída, nós teremos bela possibilidade de um trajeto, tanto para nosso uso, como para quem quer chegar em Cachoeira do Sul. Isso não é diferente nas outras localidades. Geralmente tu tem essa dificuldade, que alguns compreendem, outros não compreendem e aí criticam, mas todos, ao final, vão ser beneficiados quando se tem um projeto, se tem a execução de algo que tem como um objetivo, que é um objetivo, nesse caso aqui da ponte, de facilitar o nosso transporte para outras localidades e assim por diante. Então vamos ter que ter paciência e torcer para que dê tudo certo e tenhamos aí essa grande obra aqui para Cachoeira do Sul e para a região concluída dentro do que está previsto no projeto. Boa tarde. Eduardo de Carvalho, secretário de Infraestrutura de Cachoeira do Sul, está deixando o cargo na prefeitura. Quando assumiu no início do mandato do prefeito Balardim, ele já havia anunciado que permaneceria apenas no primeiro ano de governo. Em seu lugar, assume o arquiteto Rodrigo Pereira Filho, que atualmente ocupa o cargo de adjunto na Secretaria de Gestão, Governança, Parcerias e Inovação. Além de Eduardo, outros 2 profissionais já deixaram as suas secretarias, André Silveira, que era titular do Meio Ambiente, e Mariana Stringini, da Administração. Vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você de casa, para você dar o seu recado, e tá na telinha o número do nosso WhatsApp para você participar. Já destacando, daqui a pouquinho tem entrevista ao vivo com a advogada Beatriz Oliveira. Nós vamos falar aqui sobre aposentadoria, casos especiais, casos de pessoas com deficiências também, como que funciona, se tem redução do tempo de trabalho. Se você tem dúvida, já vai mandando também para a gente aí no WhatsApp 51997697129, que a gente vai trazer todos os esclarecimentos já já. Na tela, Ana Lúcia Oliveira Prade participando. Olha o estado da Avenida Orlando da Cunha Carlos. Na foto vocês conseguem visualizar a escola, no outro lado da rua. As crianças precisam atravessar esse barro para ir estudar. É um barro só, né? Aí você imagina como é que a criança chega com um calçado na escola, né? Então, é aí realmente um problema, né? Obrigado, Ana, pela tua participação. Problema que já vem de longa data nesse local, que precisa também
de uma solução. Quem mais? Marlene de Moura está participando. Hoje comemoramos 47 anos de casados. Coisa linda, Marlene. Grande abraço para ti. É a Marlene e o Reinaldo. Parabéns por essa data super especial. Um abraço para ti e para o Reinaldo. Felicidades. Obrigado por participar com a gente aqui no NT Sul. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência. A seguir, se você tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral, atenção! Começa neste fim de semana o primeiro plantão de atendimento aos eleitores no Rio Grande do Sul. Para trocar o seu local, para trocar um município, né? E também aparecem alguns eleitores que precisam de regularização. E nós vamos receber aqui no estúdio, ao vivo, a advogada Maria Beatriz França Oliveira. Nós vamos tirar dúvidas sobre aposentadorias no Brasil. Você sabe quem tem direito ao benefício do INSS? Nós vamos entender na prática quais são os caminhos para diferentes grupos para encaminharem a aposentadoria. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. Meio-dia e 28, estamos de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, boa terça-feira, obrigado pela companhia com a gente. Vamos falar agora um pouquinho sobre as condições meteorológicas desta terça, com imagens do centro de Cachoeira do Sul neste momento. Céu azul aparecendo aí com algumas nuvens, destacando que o Rio Grande do Sul está um tanto dividido hoje, né? Metade norte do estado, norte e noroeste, ainda com uma cobertura muito forte de nuvens. E a metade sul, ou mais em direção ao oeste, já com esse predomínio mais do sol, como a gente viu nas imagens, considerando que estamos em Cachoeira do Sul, bem na região central do estado gaúcho. E o que esperar do tempo para hoje e também para os próximos dias? A gente vê agora na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul, o sol aparece desde cedo, mas o município ainda pode ter aumento de nuvens e eventuais pancadas de chuva. Mínima 20 graus e temperatura máxima 26. Quarta-feira, sol entre nuvens, mínima 19 e máxima 24 graus. Quinta-feira pode voltar a ter pancadas de chuva, mas o sol aparece, mínima 21 graus e máxima 27. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho está bem dividido hoje, como a gente vê no gráfico. Regiões noroeste, centro, vales, médio e alto Uruguai, Planalto, Serra, Aparados, Vales, Grande Porto Alegre, Litoral Norte e Lagoa dos Patos em torno ainda tem instabilidade e chance de chuva isoladamente forte, ao menos em uma parte do dia. Mais a oeste e ao sul do território gaúcho, o sol aparece entre nuvens. Na quarta, o tempo firme predomina. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 26. Em Santa Maria, na região central, 23. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 24 graus. Hora do recadinho do telespectador aqui no Telejornal NT Sul, por isso vamos para a tela, número no vídeo para você também interagir com a gente no 51997697129. Participando com a gente aqui a Fabiane Oliveira. Quero parabenizar a obra da Ponte do Fandango. Tá ficando muito bom. Esperamos que em breve possamos ver ela pronta com as bênçãos de Deus. Estamos torcendo por isso, né, Fabiane? Obrigado pela tua participação, que a obra seja finalizada e fique aí uma ponte mais segura, servindo a população da região central do estado do Rio Grande do Sul. Quem mais? Mais recados? A Tiana Alves está participando aqui. Por aqui faço os biscoitos amanteigados com chocolate. Uma ótima opção de presente para Páscoa e com toque de chocolate. Uma delícia, diz aqui a Tiana. Obrigado, minha amiga, pela participação. Parabéns pela tua produção aí. Sucesso também nas vendas. A gente sabe que é sempre também aí um período importante nesse aspecto, aproveitando a tradição da Páscoa, né? Obrigado pela tua participação. Daqui a pouquinho mais recados da audiência e destacando que já tem entrevista ao vivo para a gente falar aqui sobre aposentadoria, especialmente para casos especiais, né? Casos de pessoas que têm deficiências, quanto tempo tem que contribuir, quanto tempo não precisa, quais são as regras. Participe você também
vá mandando aí a sua pergunta no nosso WhatsApp, que a gente vai responder tudinho já ao vivo por aqui. E olha, se você tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral, atenção! Começa neste final de semana, dia 28, o primeiro plantão de atendimento ao eleitor. Os cartórios eleitorais do Rio Grande do Sul vão abrir do meio-dia até às 5 horas da tarde. Mais detalhes com a Lena Caetano. Mês de outubro marca o mês das eleições 2026, mês em que os brasileiros vão votar no dia 4 em primeiro turno e dia 26 no caso de segundo turno para presidente da República, governador, senador, deputado estadual, deputado federal e deputado distrital no caso do Distrito Federal. A Justiça Eleitoral já está trabalhando e muito para viabilizar esse pleito. Aqui no cartório de Cachoeira do Sul, urnas eletrônicas estão sendo revisadas, testadas, calibradas, enfim, está tendo um check-up geral, né, Leandro, de todo esse material para que aqui na zona eleitoral de Cachoeira do Sul, na 10ª zona, tudo ocorra 100%. Exatamente. Dentro do cronograma da eleição, o cartório eleitoral ele movimenta as urnas, né? Como se tratam de equipamentos eletrônicos, a gente precisa revisar as urnas, os equipamentos, atualizar esses equipamentos de acordo com os novos parâmetros do TSE. Então, todas as urnas que são utilizadas na eleição, na sessão eleitoral, elas passam por esse procedimento para que no dia elas funcionem adequadamente e viabilizem o voto para o eleitor com tranquilidade. Leandro, eu mencionei que a Justiça Eleitoral está trabalhando e muito, mas também um outro aspecto importante é que o eleitor também esteja 100% para a eleição, né? E com isso, para que isso seja viável, vocês estão montando um plantão especial a partir de agora, dos próximos dias? Isso, exatamente. Agora, dia 6 de maio, a Justiça Eleitoral no Brasil inteiro fecha o cadastro eleitoral para a eleição. Então, se trata de uma data importante para o eleitor, um prazo fatal. O eleitor ele precisa comparecer ao cartório eleitoral para realizar qualquer tipo de alteração, para fazer o seu primeiro título, a sua transferência, troca de local de votação, revisão de dados. Então, é o prazo importante para a eleição. E justamente por isso o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul estabeleceu plantões específicos no mês de março, abril e maio. Então temos um plantão agora no dia 28 de março, teremos também plantão no dia 25 de abril e nos dias 1º, 2º e 3º de maio, né? Especificamente para atender o eleitorado que consegue vir ao cartório eleitoral nessas datas, né, e que precisa vir ao cartório eleitoral nessas datas. São datas alternativas em finais de semana, né, para que o eleitor que, de repente, durante a semana tem ocupação, não tenha desculpa. Isso, exatamente, né? Cabe ressaltar que o cartório vai funcionar durante 5 horas, né, do meio-dia até as 17 horas, e vai estar com as portas abertas para o eleitorado comparecer com antecipação. Para que não deixe para os últimos dias, na última semana, é um período tumultuado, muita gente procura o cartório eleitoral, às vezes um pouco mais difícil de dar aquele atendimento adequado, né, e confortável para o eleitor, então antecipa a vinda à Justiça Eleitoral, faz o que precisa e fica correto para a eleição. Tem muita gente irregular, Leandro? Na realidade, assim, é um período em que os eleitores que gostariam de fazer a troca do local de votação, né, procuram bastante a Justiça Eleitoral para trocar o seu local, para trocar o município, né, e também aparecem alguns eleitores que precisam de regularização. Leandro, é necessário que o eleitor venha até o cartório para saber qual é a sua situação, se tem alguma pendência ou não? Não, não é necessário, Lena. O eleitor ele pode utilizar o aplicativo e-Título, né, para colher informações sobre a sua situação, se tem alguma pendência, alguma multa, se deixou de votar em alguma eleição. Pode também verificar no aplicativo se tem a biometria completa, se precisa ou não de atualização. O eleitor ele pode acessar o site do TRE ou do TSE e buscar informações também, ou também utilizar os nossos canais de atendimento no WhatsApp, solicitando informações sobre a sua situação. Então não é obrigatório que compareça ao cartório eleitoral, existem meios para verificar antecipadamente e aí, em havendo a necessidade, sim, pode comparecer ao cartório para atendimento. É conveniente que todo eleitor tenha o e-Título instalado no seu smartphone? É um documento da Justiça Eleitoral, né? Ele pode ser utilizado, inclusive, no dia da eleição,
para a identificação do eleitor. Se o eleitor ele tiver a biometria completa, fotografia coletada e os demais dados, é um documento que pode ser utilizado para identificação. E também tem ferramentas para emissão de certidão de quitação eleitoral, para verificação do local de votação e outras informações. Então é conveniente que tenha assim no seu smartphone, hoje em dia todo mundo tem um telefone, né, esse título digital. O importante é destacar é que qualquer pessoa que esteja com alguma irregularidade ou que precise fazer alguma alteração interna na sua condição eleitoral, é necessário, tem que fazer obrigatoriamente. Então, é a oportunidade de aproveitar essas datas, esses momentos para realizar o quanto antes, para evitar filas. Isso, exatamente. É a data importante, né, para o ano, né? Então a gente disponibiliza esses horários, esses dias específicos para que o eleitor compareça. Que tipo de documentação ele deve trazer, além do título? Principalmente documento de identidade e um comprovante de residência atualizado, né? O restante é feito aqui no cartório eleitoral. Atualmente a gente tem coleta biométrica, então o eleitor ele faz todo o cadastramento dos seus dados biométricos, fotografia, assinatura, coleta das digitais, tudo é feito diretamente aqui. E se eventualmente o eleitor tiver com alguma multa, alguma pendência no cadastro, a gente consegue consultar também e prestar informação para regularização. Biometria, ainda existem eleitores sem, que precisem, que devam fazer? Sim, é outro chamamento, né, da Justiça Eleitoral. Atualmente, o último número divulgado pelo TRE é de que nós atingimos 70% do eleitorado de Cachoeira do Sul, que é o eleitorado principal aqui da zona eleitoral, em razão do tamanho do município e do número de eleitores. Ainda faltam em torno de 15 mil eleitores sem a biometria. Então, o eleitor que não fez a sua biometria, ele pode comparecer nesse período também para fazer a sua coleta dos seus dados e ficar totalmente correto com a Justiça Eleitoral para um voto biométrico em outubro. Ok. Alguma orientação a mais para o eleitor, Leandro? Que não deixe para a última hora. Eu acho que é o mais importante, né? A última semana é tumultuada, é difícil de dar um atendimento adequado e confortável para o eleitor. Então, que compareça com antecipação, aproveite esses dias aí para um atendimento mais tranquilo. Obrigada pela participação mais uma vez. Obrigado. Daniel e amigos de casa, aí na tela então as datas, os horários em que o cartório eleitoral vai estar à disposição dos eleitores de Cachoeira do Sul e dos municípios da 10ª Zona Eleitoral para regularizarem a sua situação eleitoral, para buscarem qualquer informação, enfim, para se atualizarem e para que no mês de outubro estejam aptos a votar e também para que não paguem nenhum tipo de multa, né? Volto contigo, Daniel, aí no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. Gente, se aposentar no Brasil ainda é um desafio. Este é um tema cercado de dúvidas. Muita gente não sabe, por exemplo, que pessoas com deficiência podem ter direito a se aposentar mais cedo. E tem ainda os casos mais delicados, como doenças que não aparecem em exames, mas que afetam a vida de quem precisa continuar trabalhando. Afinal, quem tem direito? Por onde começar? E por que tantos pedidos ainda são negados pelo INSS? Para esclarecer essas e outras dúvidas, a gente conversa agora com a advogada Beatriz Oliveira. Doutora Beatriz, boa tarde. Muito obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul. Boa tarde, Daniel. É um prazer estar aqui. Boa tarde, ouvintes, comunidade de Cachoeira do Sul e região. Muito obrigado pela sua presença e já vou aproveitar aqui para destacar para o nosso telespectador que está nos acompanhando, tem dúvidas sobre a aposentadoria? Corre, manda aí a sua pergunta no WhatsApp 51997697129. Doutora Beatriz, vou começar te perguntando o seguinte, estou querendo me aposentar, acho que não vai dar por enquanto, mas qual é a regra que está em vigor nesse momento, tanto na questão de idade, tempo de contribuição, tem aí a questão de transição, porque a gente teve reforma um tempo atrás. O que está valendo? Em primeiro lugar, a aposentadoria ou qualquer benefício que o INSS disponibiliza na Lei 8.213, a pessoa tem que ser segurada ao INSS. Então, ela tem que estar vinculada ao Instituto. Eu estou falando de regime geral, que seria o INSS. Nós também temos regimes próprios, que é município, Estado, União. Mas vou falar especificamente do INSS. Em 2019, tivemos a reforma da emenda 103, no qual nós temos direitos adquiridos para quem já tinha completado os requisitos até 2019, novembro,
a regra de transição para quem estava próximo a aposentar-se e a nova regra para quem entrou no mercado de trabalho após 2019. Então, nós temos vários tipos de aposentadoria: aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria híbrida, que é a aposentadoria da soma do rural com o urbano, aposentadoria para pessoas portadoras de deficiência, que é o PCD. Ela existe desde 2013, mas no nosso mercado agora de trabalho agora é que estão aparecendo, porque alguns não têm conhecimento, estão esperando a idade. Com relação à idade, a idade do passado era 60 anos para a mulher, 65 para o homem. 15 anos de contribuição. Para quem entrar na regra nova, nós tivemos um período de transição que hoje a mulher se aposenta apenas não, com mais 2 anos, 62 anos e 15 anos de contribuição. E o homem continua nos 65 anos e os 15 anos. Para quem entrou após 2019 no mercado de trabalho, aí o homem é 20 anos de contribuição e a mulher nos 15 anos de contribuição. Isso dá para somar rural, dá para somar urbano. Nós temos a aposentadoria híbrida também, Daniel. Eu vou passar rapidinho sobre todos os cenários de aposentadoria. Então, por idade, por tempo de contribuição, nós temos... No passado, era 30 anos para a mulher e 35 para o homem, independente de idade. Nas regras de transição, nós temos que trabalhar este tempo e a idade. Então, nós temos a aposentadoria por idade progressiva, por pontos, que daí soma idade e pontos. Nós temos a aposentadoria com pedágio de 50% para todo o segurado do INSS que faltava na época, em 2019, 2 anos de tempo. E, então, ele cumpre um pedágio de 50%. E a de 100% também com regras específicas, faltando a pontuação, nós trabalhamos com esta regra. A senhora me permite só uma pequena interrupção? Sim. A produção me alerta que já tem até um exemplo de um telespectador para incluir aqui dentro dentro do que a gente está mencionando. Vou pedir para a gente colocar aqui. É a Elis. Ela diz: em 2019, meu esposo tinha 29 anos de contribuição. Se ele for atrás dos anos que trabalhou na roça com a família, ele consegue se aposentar? Obrigado, Elis. E aí eu pediria para a senhora incluir já na... Sim, essa aí seria uma aposentadoria somando o tempo rural. O tempo rural da pessoa que vem de uma economia familiar, que trabalhou com os pais no interior e os pais aposentaram-se por aposentadoria especial, que é a rural. Ou não, mesmo sem ter aposentado, mas que exerciam a atividade naquele período X até 1991, nós somamos sem indenizar, somamos aquele tempo, ele entra para o tempo da aposentadoria, só que tem que ser bem analisado, porque a gente não tem ali a data de nascimento dele, porque daí eu trabalho dos 12 anos até 1991, o tempo que está sendo líquido e certo junto ao INSS e junto à Justiça Federal. E como é que comprovaria? Porém, também pedimos a partir dos 8 anos, que nós temos alguns... Teve um momento passado que o próprio INSS reconhecia, agora não estão reconhecendo, estamos brigando. A prova é... bloco de produtor. Ela existe até trouxe modelos aqui, eu não sei se eu posso mostrar. Claro, por favor. Não, aqui, ó. Nós temos assim, ó, no passado, quem trabalhava com criação de gado, tinha um tambo de leite, então existia a ficha, eu não sei para que lado que eu coloco, a ficha de criador, a ficha de criador. Esse aqui é um documento da época que tem um valor muito forte, porque ninguém tinha a ficha de criador sem ter o animal e o campo. Essa propriedade, ela pode ser própria, ela pode ser arrendada, ela pode ser comodato gratuito da própria família, porque aquele que cede 2, 3 hectares para um familiar ou para um terceiro usar aquela propriedade, ele não pode ser onerosa, ela tem que ser comodato.
nós temos o principal, que é o bloco de produtor, que hoje ele passou a ser eletrônico. Então, eu sempre levo ele como exemplo, porque mostrando o documento é mais fácil da pessoa lembrar, procurar lá dentro de uma caixa, num armário, numa mala, em cima de um guarda-roupa. Muitas vezes estão todos os documentos. A gente tem isto há bastante tempo. Clientes que descobrem do pai, do avô. Então, são documentos que comprovam, fora registro de escola no meio rural, título eleitoral, que no passado também ele era um branquinho, onde dizia a profissão, o documento do quartel que vem a procedência. Então, são vários. A relação de documentos ela é muito extensa e a lei exige um número mínimo, mas um início de prova. E depois tu vai colaborando as provas com as demais, fazendo a conexão e também a prova testemunhal da época. Porque eu trabalho muito nesta área rural. O que eu vejo? Principalmente ali na cidade de Cerro Branco e Cabrais, que o foco é fumo. As mulheres, elas ganham seus filhos e elas não param de trabalhar. Elas levam para a beira da lavoura. Uma atividade constante, né? Dão mamar, deixam a criança à sombra, às vezes até de um arbusto pequeno. As crianças se criam na lida. Pequenininhos já estão capinando. Com 10 anos tem gente que já está dirigindo um trator. Isso é uma realidade nossa do interior. E hoje ela é reconhecida para a soma da atividade urbana. Outra coisa, a aposentadoria rural, ela é só com bloco. Ela é só por idade, o homem aos 60 anos e a mulher aos 55. E ele pode, na entre-safra de algum produto, geralmente, nos municípios pequenos, a gente vê muito as pessoas irem para as fumageiras trabalhar na entre-safra. Então, tu pode trabalhar até 120 dias que tu não perde o teu direito de buscar a aposentadoria por bloco. Trabalhador rural. É trabalhador de carteira assinada ou segurado especial, que é o de bloco, que não tem a contribuição mensal. Okay. Eu esqueci lá no início de falar que toda a aposentadoria, tu não pode só chegar na idade e ir lá buscar junto ao INSS. Tu tens que ter um vínculo com o INSS, porque o INSS é uma seguradora. E esta seguradora, ela assegura aquelas pessoas que estão vinculadas com ela através da contribuição. Então, para qualquer tipo de benefício, aposentadoria, para os auxílios doença, auxílio acidente, auxílio de aposentadoria por invalidez, o pecúlio, que é quando tu sai de um acidente ou de uma doença e fica com sequelas que tu não exerce mais a tua atividade da mesma forma como tu fazia antes do acidente. E tu recebe uma indenização de 50% do teu benefício. Então, todos têm que estarem vinculados. O vínculo se dá através de contribuições mensais. É o trabalhador, mas também temos dona de casa e estudante. A dona de casa, ela paga, porém ela tem que estar também, tem outro critério que é exigido, que é baixa renda, tem que estar devidamente cadastrado lá no CadÚnico. Então, assim, são vários setores que envolvem para se chegar ao resultado final de um pedido ou de um direito que o cidadão hoje busca. Perfeito. Vamos para a tela, tem mais perguntas aqui da audiência? Vamos lá. O povo tem pergunta para a senhora aqui. Estou aqui para responder. Então vamos lá, doutora Beatriz. William Barreto, como deve proceder uma pessoa que possui 11 vínculos registrados em carteira de trabalho, mas apenas 3 constam no CNIS, do Instituto Nacional do Seguro Social, considerando que todos indicavam recolhimento previdenciário para comprovar esses períodos e garantir o direito à aposentadoria por idade aos 62 anos? Ali, isso aí é uma mulher, 62 anos é uma mulher. Quem está perguntando é o William, é um menino, um sexo masculino. Correto, é o filho. É o filho. Boa tarde. Olha só, 11 anos de carteira assinada. Isso é muito comum. No passado não existia todo esse sistema que nós temos hoje de a contribuição caiu no banco, ela é interligada e imediatamente informada no CNIS, que é o Cadastro Nacional da Seguridade. Sim. O que acontece?
A princípio, pelo que eu estou vendo ali, 11 mais 3, ela tem 14. Ela precisa de 15, que é igual a 180 contribuições. Então, ela precisa estar pagando para completar os 15 anos. Temos 14, mais um ano por esse cenário que eu estou vendo aqui na pergunta. No momento do pedido da aposentadoria, nós temos que fazer a retificação desse CNIS e a inclusão desses contratos. A carteira de trabalho não pode ter rasura, porque, infelizmente, a gente vive no momento, ou sempre viveu, não sei, de muita fraude. Então, é fraude em cima de fraude. Eu não vou entrar nesse tema, mas a gente sabe. Então, como que o INSS vai ter certeza que isso não é fraude? O contrato de trabalho, geralmente, ele está vinculado com outros documentos, como livro de empregado, recolhimento de FGTS. Aqui, pelo que eu estou vendo, ele estava... outra coisa, o extrato analítico do FGTS é um documento que comprova que houve vínculo trabalhista, e aí tu coloca segurança primeiro no advogado que tu vai contratar, porque o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, no momento que o advogado se convence que aquilo ali é uma realidade, ele junta as provas necessárias e vai para dentro do INSS com uma petição. Era isso que eu queria também complementar. Até pouco tempo, um pedido de uma aposentadoria, até trouxe um documento aqui de um cliente. Ele era um requerimento só de pedido de protocolo, 1991. Não, 91, quando foi feita a nossa lei previdenciária, 8.213. Então, nós fazíamos um requerimento, na data aprazada lá pelo servidor, tu levaria os documentos e ele escolheria os documentos que ele queria analisar. Hoje, não. Hoje, tu tem um processo, é feito um processo tanto quanto um processo judicial, onde o profissional capacitado, técnico, vai colocar os fatos, vai colocar o direito, vai pedir regularização do CNIS. Então, todos os contratos que estão na carteira devem serem averbados no CNIS, com as devidas provas. Carteira com rasura é muito perigoso. Nós temos, inclusive, assinaturas, já peguei carteiras com assinaturas que foram só feitas para dar direito a uma aposentadoria. Isso é descoberto, sabe? Então, tem que ter esse cuidado. Tem que ter todo um cuidado, principalmente do profissional que vai atuar, e geralmente os profissionais especialistas, geralmente não, nós especialistas temos esta naturalidade de detectar o erro que acontece. Mas esse caso aqui, em especial, voltando, mais um ano a pessoa vai fazer o seu pedido tranquilo, porque a idade já tem, mas não tem os 180 contribuições dos 15 anos. Muito bem, vamos aqui para a próxima mensagem. Tem várias mensagens. A Ana Clara tem 15 anos de INSS pago. Posso me aposentar com quantos anos? Estou com 61, diz aqui a Ana. Obrigado, Ana. Ana, tu já cumpriu o requisito tempo de contribuição, que é 15 anos. Só aguardando agora o requisito etário, que é os 62 anos, a idade para ela se aposentar. Então ano que vem, dos 62 vai ser maravilhoso. Ano que vem ela já está aposentada e vai curtir a sua aposentadoria. Sabe que eu gostaria de falar outra coisa também, é boa essa pergunta da Ana. A pessoa que já tem os 15 anos completo, ano que vem ela fecha 62. Ela não precisa pagar mês a mês e tirar todo mês o percentual lá de 20%. Como ela já adquiriu, ela já cumpriu o requisito tempo de contribuição, ela pode pagar de 6 em 6 meses. Em vez de pagar 12 parcelas, ela vai pagar 2 de 6 em 6 meses, não vai perder a qualidade de segurada. Se tiver qualquer incidente de uma doença ou um acidente, ela vai ficar protegida junto à autarquia INSS, e apenas mais 2 contribuições, ela, fechando 62, ela está com lucro, porque hoje 20% dá 300 e pouco, né? Ela vai pagar R$600 e não... Quanto que dá? 10, 300, 3 mil e pouco. Eu não vou me aventurar na conta. Tá, mas eu estou fazendo um cálculo por cima. Mas seria isso, Ana. Qualquer coisa, procure um profissional especializado na comarca, que nós temos vários.
Doutora Beatriz, não posso encerrar aqui, a gente tem, acho que 3 minutinhos, 2 minutos e meio, pelo menos para a gente dar uma pincelada sobre a questão de pessoas com deficiência, porque aí também tem algumas facilitações, digamos assim, algumas possibilidades mais para a aposentadoria. De forma muito rápida, o que daria para a gente dizer para a audiência? Na aposentadoria, pessoas portadoras de deficiência, como o autismo, né, que é uma doença hoje que, em 2002, a cada 150 pessoas, um era autista. Hoje, a cada 35 pessoas, um é autista. O autismo, quando a pessoa é carente, que tem uma renda per capita até um salário, 1/4 de renda de salário, ou se essa família tem uma renda per capita maior, mas ela está toda comprometida com as despesas necessárias, ou uso de medicação, fralda, tratamentos que protejam aquela... Eu estou falando de um menor. Sim. Ele pode buscar um LOAS, que daí vai depender não só da doença, mas como o critério social. O LOAS é o benefício assistencial a toda pessoa que é portadora de deficiência ou idoso acima de 65 anos que se encontra em estágio de vulnerabilidade. Então, depende do critério renda e doença, e idade quando for adulto. Mas com relação à aposentadoria, nós temos a aposentadoria da pessoa portadora com deficiência, que ela tem todo o tempo reduzido, assim como a regra do cálculo do benefício é a regra anterior da nossa reforma. Eu sei que o nosso tempo está curto, mas dá para falar assim, ó, uma pessoa PCD, que é a portadora de deficiência, ela se aposenta por idade aos 55 anos mulher e aos 60 anos homem, e não na regra geral, que é 65, 62. E eu peço perdão pela interrupção, a gente precisa encerrar por conta do tempo. Doutora, muito obrigado pela presença com a gente. Eu agradeço. A senhora vai ter que voltar aqui outra vez para a gente continuar a Agradeço porque faltou tempo de contribuição, mas numa próxima oportunidade. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado pela presença. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente aqui. O NT Sul fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Até amanhã. Tchau.